Boa noite, pessoal. Como vocês podem ver, a gente está de uma cara nova, né? Um novo layout, e não é chroma key. A gente realmente está aqui no Lares Unidos essa noite, tentando fazer os testes para a gente iniciar nossas atividades, se Deus quiser, de forma presencial. Então, estamos aqui, a Rosinha, o Stanley, o Vando e eu, para realizando esses testes. E a Nájila está ali já esperando para fazer a palestra. Tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, recadinhos, não é mesmo? Primeiramente, como falar, tem poucas pessoas conectadas, e aí eu vou dar um recado, vou reforçar no final da reunião, que no próximo ano, na primeira terça-feira do ano, nós já estaremos de forma presencial aqui no Vários Unidos. Então, a gente vai ter uma palestra presencial. Quem quiser, quem se sentir à vontade em sair de casa, poder estar vindo aqui no Vários Unidos, estar sentindo toda essa vibração boa, querer estar de volta aqui na nossa casa, no nosso Lares Unidos, vai ser muito bom, muito bem acolhido. Nós vamos estar aqui seguindo todos os protocolos que são recomendados para a atividade. A gente tem bastante espaço, bastante ventilação. Então, é um ambiente bem seguro, tá bom? Quem puder vir, quem se sentir à vontade, não é nada obrigatório. A pessoa tem que sentir o coração, deve estar vindo, beleza? Bom, outra coisa é aquele velho recadinho sempre sobre o atendimento paterno. Ele vem sendo realizado de forma online. Então, vocês têm que mandar uma mensagem no WhatsApp, depois eu vou colocar o número paterno, para que seja feito o agendamento com você. Tá? O atendimento não é feito instantâneo ali no WhatsApp, mas sim é só para a pessoa estar entrando em contato com você posteriormente para agendar mesmo. Ele vai ser feito uma videochamada com você, com todo o carinho, toda a atenção. Sempre nós estamos a todas as pessoas que nos procuram. Beleza? A Rosinha está ali, não me deixa mentir. Ela faz parte da equipe que faz esse atendimento. Tá? Bom, não quero me delongar muito, mas eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui na casa essa noite, testando toda essa tecnologia necessária para que a gente retome nossas atividades. E se realmente, de coração, espero que as pessoas que puderem ir na próxima terça, na primeira terça-feira do ano, né, possam estar aqui enchendo essa casa de alegria e de amor novamente. Né? Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa prece para iniciar nossas atividades. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui esta noite, aqui na nossa casa, no nosso querido Lares Unidos, cercados pela espiritualidade amiga, que tenho certeza que está muito contente com Deus, pois o coração está cheio de alegria de estar aqui. Queremos pedir toda a proteção, todo o amparo para esse novo ciclo de atividades que a gente vai ter. Que todo corra bem, que todos possam se reestabelecer presencialmente, possam ter um coração aberto, que todos possam se sentir bem, acolhidos aqui. Essa casa que sempre recebeu todos de braços abertos. Abençoe a nossa querida palestrante da noite, ela possa estar transmitindo os pensamentos da espiritualidade superior, que a gente possa estar cada dia mais evoluindo na nossa. Muito obrigado. Bom, gente, deixa eu chamar a Nádia.
Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Vimos que a gente está testando isso. Pode correr alguns contratempos. Ela estava esperando e a gente testava tudo, viu, gente? O microfone não estava funcionando até um minuto antes de conectar. É assim mesmo. Bom, vou deixar você falar. Seja bem-vinda. E a espiritualidade te inclua na sua palestra. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos, meus queridos. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite com vocês. Semana onde nós vamos, daqui a pouco, comemorar a noite de Natal. Meu nome é Nájila Loureiro, estou falando aqui da cidade de Belo Horizonte. Frequento a instituição espírita, Associação Espírita Célia Xavier, que fica aqui no bairro Prado. E é uma alegria muito grande estar aí participando com vocês, meus irmãos, do Grupo Espírita Lares Unidos. Todos nós também aqui em Belo Horizonte estamos retornando às nossas atividades presenciais, com todos os cuidados necessários, porque é importante a reintegração, digamos assim, dos tarefeiros, dos irmãos, para que nossas atividades possam aí continuar. Lembrando que veio o trabalho virtual e veio para ficar, não é? O trabalho virtual é uma grande oportunidade, uma grande ferramenta que hoje o movimento espírita tem para a divulgação dessa doutrina maravilhosa e principalmente para a divulgação do Evangelho do Cristo. O tema da noite, da manjedoura à cruz, é para falar justamente do aniversariante. Nós espíritas sabemos que Jesus, na realidade, não nasceu no dia 25, não é, de dezembro, que essa data é uma data incorreta, mas aí seria tema para outro dia, onde nós temos aí mais ou menos a data do nascimento do Cristo de fato. Essa data de 24 a 25 de dezembro é devido a festas pagãs que existiam em comemoração ao Rei Sol, em comemoração à produção agrícola e etc. naquela época, mas é tema para um outro estudo. Qual é o nosso foco da noite? O nosso foco da noite é trazer reflexões dessa figura, desse ser tão importante em nossas vidas e que muitas vezes nos esquecemos dele, que é o nosso guia, o nosso mestre e o nosso governador da Terra. Mas antes de todos esses títulos, ele tem um título mais importante, que é o título de fato, que faz com que nos fortalecemos diante das dificuldades do dia a dia. Mas nos esquecemos dele. Jesus, o nosso irmão mais velho. Além de mestre, ele é o nosso irmão mais velho. E quando a gente fala da manjedoura à cruz, nós nos perguntamos, por que será que um Cristo, um Messias, o ungido, aquele que foi chamado de rei, aquele que revolucionou o pensamento do amor, porque ele revolucionou um pensamento numa região extremamente difícil, onde a lei era a lei de talião, era o olho por olho, dente por dente. E, de repente, surge essa figura, surge, então, o prometido, vai nascer justamente numa manjedoura, numa noite, não é? Por que será? Porque todo o amor já estava ali presente, mostrando que todo sentimento puro, todo amor verdadeiro, todo amor fraternal, ele está baseado na simplicidade. E a manjedoura representa justamente isso, que você servir ao outro, que você amar ao outro, não é através de atos externos, materiais, mas que o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento fraternal, ele tem que brotar de dentro para fora, através das ações mais simples do nosso dia a dia. Então, esse Jesus da manjedoura, que nasceu ali numa noite, que nasceu ali sem nenhum tipo de luxo,
que viveu quase que praticamente igual ao mendigo. Eu fico me imaginando Jesus no mundo atual, onde mesmo aqueles que se dizem cristãos, que se dizem espíritas, católicos, protestantes, nós estamos esquecendo de agir fraternalmente com o próximo. Nós estamos nos esquecendo do grande exemplo que o Cristo, que o Messias deixou para nós. Jesus foi um divisor de águas, principalmente no Ocidente. E se conhecemos hoje o Evangelho do Cristo, é graças a outro grande mestre, a outro grande mensageiro de Deus que veio à Terra, que é graças a Paulo. Jesus revolucionou porque ele trouxe para junto dele todos aqueles que eram excluídos da sociedade. Os fracos, os velhos, os doentes, as mulheres, as crianças. Jesus trouxe a revolução do pensamento dizendo que a melhor forma de chegar ao reino que era prometido pelos hipócritas, ao reino que se falava, ao reino de Deus, que era tão falado pelos profetas, que a única maneira de chegar a ele era servindo, servindo ao irmão, servindo ao próximo. Mas o servir com amor honesto, com amor puro. Jesus passou por todas as provações e dificuldades, por todos os testes, para ele mostrar para cada homem que mesmo ele, um espírito puro, o espírito mais puro que esteve presente aqui na Terra, conseguiu suportar todas as dificuldades com resignação, porque ele carregava dentro dele uma certeza absoluta do amor incondicional e do amparo incondicional de Deus, do Pai maior. E chegou à cruz. Mas não é esse Cristo, não é esse Jesus que deve ser lembrado na nossa noite de Natal. Não é esse Cristo, não é esse Jesus suarento, sangrando, pregado numa cruz que nós devemos nos lembrar. Porque Jesus, e quem conhece as obras, não é? Nós temos A Caminho da Luz, nós temos Boa Nova, nós temos as obras da nossa querida Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo, que mostram um Jesus alegre, um Jesus que onde chegava iluminava o ambiente. E não iluminava o ambiente devido à sua autoridade moral, à sua postura moral, ao seu magnetismo. Ele iluminava o ambiente porque ele trazia o sorriso no rosto, a alegria, o bom ânimo. Então, nada dessa figura de Jesus em nossas vidas, desse Jesus que se sacrificou, desse Jesus que foi crucificado, nós temos que deixar isso de lado. Nós, espíritas, devemos ser ativistas da vida, do amor, da alegria. Nós devemos ter bem claro, dentro dos nossos conceitos, das nossas definições, o que é resignação, o que é provação, o que é expiação, para que a vinda de Jesus não tenha sido em vão. Porque quando nós pegamos o livro dos Espíritos para ler, ou quando pegamos lá o Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno, que traz para nós a síntese da doutrina espírita, palavras como provação, expiação, resignação trazem um conceito, uma definição objetiva e clara, mas que acabam, na interpretação, são interpretados de forma equivocada, mostrando que não, o cristão espírita tem que ser aquele que tem que ser resignado com a sua dor e sofrimento, porque é prova e expiação. Resignação não é nesse sentido. Resignação é você ter certeza que você não está desamparado e que você não está sozinho. Que a partir do momento que você deixa o Jesus entrar na sua vida, ele vai te auxiliar nas suas dificuldades. A resignação não é permissividade. A resignação não é uma atitude passiva. A resignação é luta. A resignação é bom ânimo. E vou trazer isso aqui na passagem que está aqui, separei para vocês. Mas e provação e expiação?
são outras palavrinhas também. A pessoa lê e assusta. Porque prova é prova, expiação é expiação. Nascemos para sofrer. Onde é que está escrito isso? O sofrimento, primeiro que o sofrimento para cada um é diferente. Como a verdade para cada um é diferente. Cada espírito é um universo próprio, que traz dificuldades próprias, que traz uma bagagem do passado própria. Então, às vezes, o que é dor para mim não é dor para o outro. O que é verdade para mim não é a verdade do outro, devido ao meu passado, devido à minha cultura, devido à educação que eu recebi. Então, quando se fala em sofrimento, se fala nas dificuldades que cada espírito tem ao lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. E é esse conflito íntimo que traz para ele a resiliência, que traz para ele o autoaperfeiçoamento, traz para ele a reeducação. E qual a importância da vida do Jesus? Jesus, quando veio, foi justamente nesse sentido. Ele revolucionou o pensamento e trouxe para nós uma nova forma de entender esse sofrimento, essa reeducação. Que essa reeducação é possível através do amor, da fraternidade, da gentileza. Então, cada um vai encarar o sofrimento de uma forma diferente. Se eu encaro com fé, com bom ânimo, com alegria, evidentemente que a gente tem momentos que a gente acorda de mal com a vida, não é? Evidentemente que tem momentos que a gente quer sair correndo e desistir de tudo. Mas aí, naquele momento, você se restabelece, você se reequilibra, porque você vai lembrar que você não está sozinho. E é isso que Jesus quis mostrar. Então, o sofrimento é um processo educativo individual. O sofrimento de um nunca é igual ao sofrimento do outro. E à medida que o outro tem e tem a certeza que não está desamparado, menor vai ser as suas dificuldades. E da melhor maneira possível, ele vai saber lidar com esse sofrimento. Então, quando eu abro a boca para falar para o outro, eu entendo a dor que você está sentindo, a gente já está errado. Você nunca vai entender a dor do outro. Eu tenho que ter a empatia, mas dizer que você sabe a dor de uma mãe, que às vezes perde um filho pelo suicídio, a dor de um pai, a dor de um irmão, não tem como. Nós temos empatia, mas a dor é individual. Por isso, Jesus tem uma passagem muito bonita, traz para nós, lá em João, em capítulo 14, onde ele coloca: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós que sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, lá em capítulo 14, já trouxe para nós ser ele o roteiro seguro, ou como eu chamo, o nosso GPS. Aí chega o Natal, e tadinho, colocaram lá que é o aniversário de Jesus. E é o aniversariante, ele é esquecido. Se lembra de tudo, dos presentes, dos enfeites na casa. Não estou dizendo que isso é errado, não, muito pelo contrário. Eu que sou mãe, hoje os meus filhos já são adultos, crescidos, mas na época
da infância deles, eu fazia questão de ter a árvore de Natal, as luzes, os presentes das crianças, havia toda uma celebração, a figura do Papai Noel. Isso é magia, faz parte do lúdico da criança e é importante. Mas nós não podemos esquecer que também faz parte nesse momento de celebrar a vida daquele que é para nós o nosso roteiro seguro, daquele que é para nós aquela figura que vai fazer parte do nosso dia a dia, nos transformando através do seu exemplo. Que exemplo é esse? O exemplo que ele deixou nas suas parábolas, nos seus sermões. O exemplo que ele deixou para nós na sua vida. Porque ele não foi mais um profeta, porque na época dele haviam dezenas de profetas. E por que Jesus se destacou? Se destacou pelas suas ações, pela sua atitude, pelo seu amor incondicional. Então, o Natal também é época de celebrar, mas celebrar a figura desse Jesus alegre, desse Jesus que é exemplo, e desse Jesus que nos ensina a servir o irmão. Porque se nós não nascemos para servir o outro, se nós não nascemos para colaborar com a transformação da humanidade, nós deixamos de lado a nossa responsabilidade maior como espírito encarnado. Porque está no livro dos Espíritos. Qual o objetivo do espírito encarnado? Colaborar no progresso da humanidade. E isso só é possível através do trabalho, do servir. Mas, infelizmente, diante de tantas distrações virtuais, diante de tantas distrações materiais, que é a busca por tudo e não se consegue ter nada, porque tudo aqui é emprestado. Vamos pensar bem. Nem esse corpo nos pertence. E aí, gente, ainda tem mania da posse. Minha casa, meu carro, meu filho, meu marido. Se nem esse corpo me pertence e há uma busca desenfreada apenas pelas questões materiais, se esquecendo que o maior investimento da nossa vida são as nossas relações pessoais, a relação familiar, a relação com os nossos amigos da nossa instituição espírita, as nossas relações com os nossos colegas de trabalho. Se o maior investimento da nossa vida é aprender a servir o outro com aquilo que eu tenho de melhor, daquilo que eu sei que eu sou capaz de doar, Nájila, eu não conheço nada, eu não sei nada, eu não tenho nada. Lógico que tem. É o nosso sorriso, é o nosso abraço, é a nossa gentileza, é a nossa educação. Isso é servir ao próximo. E Jesus nos mostrou isso a cada segundo que esteve presente aqui na Terra. Foi um Jesus amoroso, um Jesus que perdoava, um Jesus que ensinava. Vocês já pararam e perceberam que cada discípulo do Cristo trazia uma grande dificuldade moral humana? Que cada discípulo do Cristo representava ali uma dificuldade do homem? A teimosia de Pedro, a dúvida de Tomé, a busca incessante de vingança, de justiça de Judas. Por que será que Jesus escolheu discípulos tão, entre aspas, imperfeitos? Para mostrar justamente para nós que cada um de nós, apesar de todas as nossas dificuldades e imperfeições, porque somos espíritos criados imperfeitos, que é possível, através de servir, através da caminhada, através do aprendizado, chegarmos ao nosso objetivo final, que é nos tornarmos seus apóstolos, nos tornarmos missionários também de Deus e colaborar com a transformação da humanidade, apesar de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas limitações. Estamos aqui para colaborar uns com os outros. Esse é o objetivo do Espírito encarnado aqui na Terra, seguindo o exemplo do Cristo.
desse Cristo de verdade que nós devemos buscar. Não um Cristo suarento, não um Cristo pregado na cruz. Um Cristo de amor, um Cristo de alegria, um Cristo de bom ânimo. Então, quando se fala em provação, quando se fala em expiação, quando se fala em sofrimento, são apenas mecanismos de um processo pedagógico de educação de um espírito imortal, porque precisamos nos educar, precisamos nos transformar. É o exemplo que eu dou. Você entra para uma faculdade, não tem como você mudar de período se você não realizar suas provinhas, não fazer os seus trabalhos acadêmicos. Quero tirar uma habilitação, não é? Quero ter habilitação para dirigir um automóvel. Ninguém nasceu sabendo. Você tem que fazer as provinhas lá da autoescola, você tem que fazer o teste de rua para que você possa ter acesso à sua habilitação. Por que seria diferente com a vida? Por que seria diferente a um propósito tão grande que é transformar um espírito tão imperfeito num espírito puro? Então, isso é provação. São os testes diários, são as oportunidades diárias que cada espírito tem para mostrar, através da sua ação, do seu exemplo, que ele está se transformando, que ele está chegando próximo a esse reino de Deus que foi prometido pelo Cristo. Expiação, aí já é diferente. A expiação já vai ser para aqueles espíritos mais rebeldes, mais teimosos, que aí obrigatoriamente tem que passar por determinadas atribulações, vicissitudes, porque só dessa maneira ele vai conseguir, entre aspas, entender, aprender. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Quem é pai e mãe aqui de mais de um filho, não é? Sabe que às vezes você tem um filho que você fala uma vez, o menino já entendeu. Tem filho que você fala uma, duas, três, quatro, 1 milhão de vezes e não entende. Tem filho que é só você olhar que ele já entendeu o recado. Tem filho que você tem que usar de ser mais firme, tem que usar de uma certa dureza. E assim somos nós também. A cada espírito há uma necessidade maior ou menor. Há pessoas que você tem que dar uma chacoalhada, dar uma empurrada. No ciclo de amigos, vamos ver os nossos ciclos de amigos aqui. Cada um vai pensar num amigo. Tem aquele amigo paradão. Se você não fala, não dá um empurrãozinho nele, ele nunca sai do caminho, né? Nunca avança. Todos nós trazemos dificuldades próprias, porque cada um é um. Então, nós não podemos nos comparar, nós não podemos achar que a vida de cada um é igual para todo mundo. Então, as provações, as dificuldades, as expiações vão estar de acordo com a necessidade daquele espírito naquele momento para contribuir com a sua evolução, com o seu autoaprimoramento, com o seu progresso. Por isso que Jesus, em outra passagem, que eu também gosto muito, está lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao mesmo tempo que ele se coloca ao nosso lado, porque o que é o jugo, não é? O jugo, antigamente, era aquilo onde você amarrava os animais. Então, você amarrava os animais, onde os animais ali estavam sempre, era em dupla. Então, vamos imaginar que esse jugo, Jesus está colocando aqui, fazendo uma comparação, mostrando, olha, você tem o jugo, você está amarrado, mas eu estou do seu lado também. Então, vai ser leve esse fardo.
Porque nesse jugo eu vou estar do seu lado. O que basta que cada um faça? Vinde a mim, abra o vosso coração para receber. Receber o quê? Os seus ensinamentos. E qual é a dificuldade em entender os ensinamentos do Cristo? É porque nós ainda não entendemos, porque banalizamos a palavra amor. Porque todo mandamento maior do Cristo é simples: ame o próximo como a si mesmo. Porque toda a lei da humanidade, todas as leis naturais e divinas, elas voltam sempre pela mesma questão: um mundo de justiça, de amor e de caridade. Então, basta você trazer para o seu dia a dia o cumprimento dessas leis naturais e divinas, basta você seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que ele sempre vai estar do nosso lado. Então, o jugo se tornará leve, porque ele está do nosso lado, mesmo naqueles momentos mais difíceis e desesperadores. Como foram esses 2 anos que passamos aí? Estamos chegando aí, quase 2 anos de pandemia, de distanciamento social. Quantas famílias tiveram entes queridos que retornaram à pátria espiritual devido ao Covid? Quantas famílias tiveram que se reestruturar financeiramente, com pais perdendo o emprego? Quantas crianças e adolescentes entraram em processos depressivos, em sofrimento mental graves, devido ao distanciamento social, que fez com que essas crianças, adolescentes e jovens ficassem reclusos dentro de casa? Quantos conflitos conjugais, quanta violência doméstica, tudo foi para nós processo de aprendizado. Tudo foi para nós momento de dar graça à desgraça, porque é aprendizado. Mas quanto nós aprendemos também nesse distanciamento social? Quantos pais reconheceram e conheceram seus filhos? Quantos casais se reencontraram? Porque a família, infelizmente, está no momento onde o lar se tornou apenas um lar de passagem, um lar dormitório. E na pandemia, nesse distanciamento social, se viram obrigados a conviverem juntos, a se reconectarem, a se reconhecerem. Pais que tiveram que assumir a responsabilidade de cuidar de seus filhos, porque antes essa responsabilidade era terceirizada a outros, e se viram ali, entre aspas, obrigados a assumir uma responsabilidade que tinham esquecido, porque é uma responsabilidade que foi assumida no plano espiritual. Então, esse é o nosso Jesus, o nosso Cristo, que mostra para nós que o único caminho de chegar ao reino que tanto desejamos, que é um reino de paz, que é um reino de felicidade, que é um reino de alegria íntima, é o servir, é o auxiliar, é o ser fraternal, é o ser mais irmão. E aí eu pergunto, meus irmãos, me pergunto, meus queridos, será que realmente nós estamos seguindo o exemplo desse Cristo? Será que nós teremos mais um Natal apenas de comilanças, de bebedeiras, de troca de presentes? Aí também é momento de Natal que é discussão de família? Ou será que nós teremos um Natal de reflexões? E de reflexões importantes. Será que nesse ano 2021, que já está acabando aí, já está chegando no seu final, eu fui mais humano? Eu fui mais irmão? Será que realmente eu estou conseguindo entender o que é o ser fraternal? Eu não estou usando nem a palavra amor, porque eu acho que o amor está muito distante do nosso dia a dia. Que isso, Nájila? Nós espíritas nos amamos, não. Nós espíritas, infelizmente, somos aqueles que estamos mais passando dificuldades lá no plano espiritual. E os espíritos superiores já nos alertaram. Basta você ter o conhecimento simples do Evangelho. Pode ser o conhecimento de uma semana. Você pode ter acesso ao Evangelho, ter acesso a um parágrafo do Evangelho.
a sua responsabilidade já é muito grande de reforma íntima e a sua responsabilidade é muito grande de se tornar melhor para o outro e melhor para si mesmo. Será que nós estamos conseguindo? Será que, de fato, nós espíritas, diante de tanto conhecimento que recebemos dos espíritos superiores, nessa doutrina codificada por Kardec, com tanto cuidado, com tanta objetividade, será que estamos conseguindo colocar em prática o Evangelho do Cristo? Aprendendo a ser mais fraternal? Porque Jesus colocou aqui que ele vai aliviar a nossa dor. Ele não vai tirar, ele não vai expurgar, ele não vai esquecer, ele vai aliviar. Porque as responsabilidades das nossas ações são nossas. E devemos arcar com essas consequências. Aí paramos e vamos pensar. Será que, de fato, a cada dia eu estou me tornando uma pessoa melhor? Ou a cada dia estou me tornando uma pessoa individualista, egoísta, materialista? Será que nós, espíritas, estamos utilizando a tribuna, as nossas instituições, de fato para fazer o bem? Ou, de fato, para olhar para os lados e ver se alguém está nos observando e alcançar, através dos nossos interesses pessoais, vaidade, distinção social? Ai, eu sou melhor, olha como eu sou grande, olha como eu sou um grande orador, palestrante. Eu nem gosto desse termo palestrante, orador. Não, somos irmãos, aprendizes, alunos, que através do diálogo, da conversa, estamos trazendo aqui questões para refletir. Mas, infelizmente, até a tribuna espírita, até no nosso movimento espírita, nós estamos aí nos utilizando das passagens do Cristo fora de contexto e acaba virando pretexto para interesses pessoais. Estamos utilizando o templo de Deus, a nossa casa de oração, para satisfazer os nossos próprios interesses pessoais, a satisfazer o nosso ego e a nossa vaidade. Hoje, é mais importante a instituição, o movimento, do que o ser, do que a pessoa, do que o irmão. Quanta discriminação, quanto preconceito existem dentro das nossas próprias instituições. Não, Nájila, não existe. Existe. Mas a gente fica jogando todo o problema para debaixo do tapete, achando que isso vai desaparecer, esquecendo do exemplo do Cristo. É por isso que o nosso querido autor, Hermínio Correia Miranda, no seu livro sensacional, coloca Cristianismo, a mensagem esquecida. Esquecida por nós. Então, nesse Natal, está chegando 24 de dezembro para dia 25, vamos celebrar, sim, a vida. Mas vamos celebrar a vida, não só a vida do Cristo, a vida do Mestre, mas vamos celebrar a vida de cada um que está aqui nesse momento, reencarnado, com a saúde, às vezes não tão boa, não muito bem equilibrado, mas está aqui na Terra para fazer a diferença, para ser um colaborador na transformação da sua comunidade. A gente começa a nível micro para chegar ao macro, transformando a nossa família, transformando o nosso círculo de amizade, transformando ali as nossas relações. Então, qual é o maior investimento da nossa vida? É o investir na pessoa, é o investir no ser, é o investir no outro, é ver o outro como irmão. E isso eu vou fazer não é para conquistar lá no condomínio nosso lar um lote, ter garantido ali, porque religião não salva ninguém. Você levantar a bandeira de uma religião, de uma filosofia, de uma ideologia, não vai te salvar. No meio espírita ou em qualquer meio religioso, por mais que as pessoas se fazem de mestres, de gurus, o único mestre que nós temos é o Cristo. Ele é o nosso verdadeiro exemplo.
Vamos pensar numa figura tão humilde que foi o nosso querido Chico. Uma grandeza moral inigualável. Se manteve sempre naquela vida humilde. No seu último dia, morou na sua casinha humilde. Nunca aceitou nada, nada além do seu salário no final do mês. Nunca gostou de tratamento especial, diferenciado. Nunca cobrou um vintém para estar em lugar nenhum, para dar uma palestra, para participar de um congresso, para participar de um seminário. E hoje nós caímos aí nas ciladas, não é? Então, meus irmãos, é momento de reflexão. Natal é momento de lembrar do aniversariante, do personagem principal, e ter nele o nosso exemplo de humildade, é ter nele o nosso guia verdadeiro. Não vamos deixar, né, que as ilusões, que os atalhos nos impeçam de prosseguir e dificultar aí a nossa caminhada de encontro àquilo que nós estamos perseguindo tanto, que é a nossa paz de consciência, que é a nossa felicidade verdadeira. Se existe esse vazio, é porque você ainda não encontrou um propósito, um verdadeiro objetivo na sua vida. E o seu objetivo verdadeiro não é a sua conta bancária. O seu objetivo verdadeiro não é ter a melhor casa da vizinhança ou o melhor carro. O seu objetivo verdadeiro é ser feliz. E isso só é possível quando você aprende a servir, a ser útil, a fazer algo de fato que vai transformar a vida do outro. Isso é a felicidade verdadeira. Isso te faz grande, grande por dentro. Aí é o caminho que você vai conseguir enxergar, que é o caminho do reino de Deus prometido por Jesus. Então, Natal é momento de reflexão. Natal é momento de olhar para dentro de você e entender o que eu preciso mudar. Natal é momento de eu perceber, será que eu estou conseguindo ser realmente, verdadeiramente um irmão fraterno com o outro? Na nossa instituição espírita, quantos tarefeiros temos? Não é? Quantos tarefeiros estão juntos ali, de segunda a segunda, na linha de frente? Sabemos o nome de todos? Nos conhecemos? Nos respeitamos? Nos admiramos? Somos amigos sinceros? Ou é um olhando torto para a cara do outro porque um não concorda com a opinião do outro? Às vezes, quantas vezes eu já fui em cidades pequenas, que às vezes tem 2, 3 instituições espíritas. Aí convidam para uma palestra. Aí eu sugiro, por que a gente não une as 3 instituições, né? Num grande momento de confraternização, para dialogar, para conversarmos juntos? Ah, não, Nájila, é porque aqui a instituição A é brigada com a instituição B, a instituição C é brigada com a instituição A. Aliás, as 3 instituições espíritas surgiram aqui na cidade, porque um brigou com o outro brigou com o outro, e cada um foi lá e abriu a sua própria instituição. Eu falei assim, gente, cadê Jesus aqui? Cadê Jesus? Cadê a prática do amor fraternal? Nós precisamos aceitar as diferenças, a diferença de opinião. Nós precisamos aceitar as dificuldades do irmão. Nós precisamos aceitar o irmão problemático. E é justamente aquele que tem que estar junto de mim, trabalhando comigo. Porque vai ser no trabalho, vai ser no servir, que vai ser uma oportunidade dele se melhorar. E não afastar, e não ignorar, e não desprezar, e não bater a porta da instituição na cara do outro. Que amor fraternal é esse? Ah, não, Nájila, aqui homossexual não pode trabalhar no passe, não. Uai, por quê? Quantas lideranças nós temos aí nas instituições espíritas? Mulheres.
Quantas mulheres são convidadas para congressos, grandes congressos e grandes seminários? Então, Natal é momento de reflexão, porque, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo de fantasias, de hipocrisia. Cadê Jesus em nossas vidas? E Kardec já nos fez esse alerta. Quem conhece a obra da doutrina espírita, quem conhece a Revista Espírita de Kardec, ele já tinha nos feito vários e vários alertas. Um artigo interessante, O Chefe do Espiritismo, onde ele alerta aos espíritas, atenção, os maiores inimigos do espiritismo estarão dentro do próprio movimento espírita. Por quê? Vaidade, orgulho. Então, Natal, vamos lembrar do Cristo. Natal, vamos lembrar desse Jesus. Natal, vamos lembrar a cada ação, a cada palavra, a cada atitude, pensar o que Jesus faria, o que Jesus diria. Se Jesus foi aquele que acolheu a todos, se Jesus foi aquele que amparou todos os excluídos, por que que eu me acho no direito de desamparar? Por que que eu me acho no direito de não acolher? Porque quando a gente fala amparar em acolhimento, logo a gente pensa, não, nas famílias assistidas. Isso é o menos importante. O mais importante no momento atual, século XXI, o mais importante da doutrina espírita é a educação do espírito. Não é apenas a questão material. Às vezes nos preocupamos tanto apenas com a questão material que nos esquecemos que os nossos irmãos, companheiros, dentro da nossa instituição, que estão ao nosso lado, necessitam do alimento espiritual, que é amizade, gratidão, admiração, respeito, que eles precisam naquele momento é de um abraço, é de um sorriso, é de um carinho. E isso é negado, porque é tanta correria que ninguém presta atenção em ninguém. Não, vão fazer a cesta básica, não, vão correr ali para fazer. Não, vamos instituir na instituição espírita hora do café, hora do chá, da confraternização, da conversa. Vamos nos conhecer, vamos investir nas nossas relações. Jesus não fazia assim com seus discípulos? Jesus, qual foi o grande momento onde Jesus ali deu as últimas instruções aos seus discípulos, diplomando eles a se tornarem seus apóstolos, despedindo ali naquele momento, na grande ceia, se reunindo ali no banquete. Então, a última ceia foi um momento de confraternização. Nós precisamos ter isso nas nossas instituições. Então, é o retorno da prática do amor fraternal, para que possamos ser exemplo e referência, e para que possamos, de fato, ser aquele que Jesus, né, nos confiou, nos tornando seus verdadeiros apóstolos. Mas diante de tantas dificuldades, Nájila, que nós ainda trazemos intimamente, como é que eu posso buscar, então, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? Já que eu ainda não entendi o meu verdadeiro propósito de espírita e de cristão. Aí eu indico para vocês o Evangelho de João. Já que no Evangelho de João, Jesus se deu, né, 7 denominações, mostrando que é ele, justamente ele, que é o nosso caminho. Aí começa João, lá colocando: eu sou Jesus, em João, se colocando, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. Está lá no capítulo 6, versículo 35.
Eu sou o pão da vida, porque ele é o alimento, ele é o nosso alimento, é o alimento do espírito. Depois Jesus se coloca, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, versículo 12. Por que ele é a luz do mundo? Porque ele veio iluminar o nosso mundo íntimo, ainda tão cheio de conflitos obscuros ainda, devido às nossas dificuldades, a lidar com nossas emoções e sentimentos. Ele continuou ainda, Jesus, eu sou a porta, capítulo 10 de João, versículo 9, porque é ele que vai nos dar acesso a um homem novo, a um espírito novo. Eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11, porque ele vai ser aquele pastor que está vigilante a nos guiar. Mas precisamos abrir o nosso coração, precisamos abrir a nossa mente para receber a intuição, a inspiração, para que ele possa nos guiar. Então, ele é o nosso bom pastor. Depois ele continua, eu sou a ressurreição, João capítulo 11, versículo 25, porque nós temos a certeza na vida futura. A ressurreição é a prova de que a morte é uma falácia. É a certeza de que nós somos imortais. Continua Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho seguro, ele é o caminho reto, ele é a verdade do Espírito. Continua Jesus, eu sou a verdadeira videira. João, capítulo 15, versículo 1. A verdadeira videira, porque é Jesus que vai dar para nós condições de crescer, de florescer, de gerar bons frutos. Porque quando a semente do evangelho está dentro de nós, não só nós florescemos, produzimos bons frutos, que são os nossos vícios e tendências se transformando em qualidades, em atributos do bem, mas também nos tornamos aqueles semeadores do bem. Então, outros corações também vão florescer. Mas a verdadeira videira é quem? Jesus. E para encerrar, um capítulo que eu digo que é o capítulo mais importante, mais lindo, não é? Que nós temos no Novo Testamento, que está lá em Mateus, capítulo 5, que eu digo que é, né, tem que ser ali para nós o nosso livro de cabeceira, que é, com certeza absoluta, o Sermão do Monte, mas a continuação do Sermão do Monte é mais importante ainda para nós, seus apóstolos, para nós, espíritas cristãos, para nós, tarefeiros espíritas, trabalhadores espíritas. O mais importante é a continuação desse Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde ele coloca: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Natal, que eu possa ser o sal, dar o tempero na vida. Quem é um bom cozinheiro sabe que, apesar de todos os temperos secos que a gente coloca ali, tem que ter uma pitada de sal para realçar o sabor. E mesmo o doce precisa de uma pitada de sal para realçar o sabor.
que sejamos esse sal na vida de cada irmão, que possamos ser aquele que vai dar sabor à vida das pessoas, sabor na vida do irmão, que é alegria, otimismo, bom ânimo. Sejamos esse tempero e não aquele espírita cabisbaixo, carrancudo, que só fala de dor, sofrimento. Ah, meu filho, a gente nasceu foi para sofrer mesmo, aceita, diz amém. Não! Levantar, ir à luta, sacudir a poeira, porque Jesus quer de nós alegria e exemplo. Então, sejamos esse sal, esse tempero. Vós sois a luz do mundo. Como eu vou mostrar para o irmão que o evangelho é luz se eu não for a luz para mim mesmo? Como eu vou mostrar para o irmão que a luz é que me dá consolo, sustentação, proteção, me transforma num ser melhor, se eu não mostro isso no meu dia a dia? Se eu sou uma Nájila dentro do centro, mas eu sou outra Nájila fora do centro. Se eu sou uma Nájila numa live, mas sou outra Nájila fora da live. Como ser a luz através sendo hipócrita? Aí eu lembro do Divaldo, que maravilha, Divaldo. Divaldo, naquela entrevista com o Jô Soares, ele foi inspirado. Vale mais um ateu digno do que um cristão hipócrita. E, de fato, é isso. Você tem que ser você, em todos os segundos da sua vida. Ser esse sal e ser essa luz na vida de cada um. Quando a oportunidade passar à sua frente de fazer o bem, faça. Quando a oportunidade de ser honesto, digno, faça. Não deixe que instituições, que egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme te impeçam a prosseguir. Não deixe que isso domine você. Lute contra isso. Traga Jesus para a sua vida. Lembre de Jesus, esse irmão mais velho. E para encerrar, e mais uma vez agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Eu trago aqui para vocês o Cristo de verdade que nós devemos ter em nossa vida. Que o Natal de cada um possa ser repleto de alegrias, de bênçãos. Que o Natal de cada um, o aniversariante, se faça presente. Que o Natal de cada um possa ser um momento de reflexão e de mudança íntima. E que possamos transformar os nossos centros espíritas em casas espíritas, casas de amor, casas de união, casas onde o verdadeiro sentimento fraternal esteja sempre presente, servindo ao outro, com dignidade, com pureza, com honestidade. E esse Cristo de verdade é uma poesia de um companheiro espírita que atualmente reside, no Nordeste, Octávio Serrano, o Cristo de verdade. Então, vamos esquecer da cruz. Não quero esse Cristo pregado na cruz. No Natal, eu vou imaginar esse Cristo. Quando entro nas catedrais, onde espero encontrar paz, eu vejo um Cristo pendurado numa cruz feita de ouro, que pereniza o desdouro de um erro que está gravado. Mas eu busco um Cristo de verdade, não o que me inspire piedade, traído e preso ao madeiro. Eu quero um Cristo que oriente e que minha alma apacente ao me servir de luzeiro. Meu Cristo é o Cristo divino, igual aquele menino que nasceu na manjedoura, porque essa doce criança veio trazer a esperança de uma fé imorredoura. O Cristo que eu necessito, é um ser calmo e bonito,
que não conheceu fracasso. Por isso, em minha missão, eu uso a sua lição para guiar os meus passos. O filho do carpinteiro, vendido no mundo inteiro por religiosos venais, serve hoje de criado e nos templos é usado em sórdidos comerciais. Eu quero Cristo caminhando pelas ruas ensinando, e não um morto pregado, abandonado e sozinho, com uma coroa de espinhos e o peito dilacerado. Não, não quero Cristo suarento, exibindo sofrimento, imóvel, quase sem luz. Eu quero vê-lo entusiasmado, tendo o rosto iluminado, como era o meu mestre Jesus. Eu busco Cristo da paz, e não esse que ali jaz, jogado como indigente. Eu quero de sandália e manto, andando e enxugando o pranto daquele que está doente. O meu Cristo, o meu Cristo. O meu Cristo é o Cristo de Deus, que ama até mesmo os ateus, pois faz de homens irmãos. Este é o meu Cristo Jesus, que me orienta e conduz nas lutas da evolução. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de caminhada, que todos tenham um feliz Natal e um ano novo cheio de paz, de muito amor, de muitas bênçãos. Um grande abraço e muitos beijos aí no coração de cada um. Muito obrigada. Boa noite, gente. Voltamos aqui. Muito obrigado, você. Uma excelente, como eu posso dizer, forma da gente pensar nessa questão do nascimento, teoricamente, né, nascimento de Cristo dia 25. A gente estava muito acostumado, realmente, todo ano a gente vai ver o Cristo pregado na cruz. Realmente, essa profecia traz tudo que a gente deve pensar realmente, que é ver o Cristo como ele o é, né, do nosso lado, levando a gente, ensinando, sendo exemplo, sendo o caminho, a verdade e a vida, né? Bom, gente, a gente só tem a agradecer a Nádia por ter trago esse maravilhoso para a gente, feito a gente pensar um pouco nessa data que para muita gente, para todos nós aqui, isso é uma data festiva, apesar do cunho muito comercial que a gente traz, mas a gente realmente tem que pensar nessa parte espiritual, nessa parte do exemplo de Jesus, que ela também traz para a gente sobre essa questão. Bom, espero que sim. Bom, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus possa te abençoar e que, como eu disse no início, a gente vai estar iniciando, se Deus quiser, em janeiro, nossas atividades presenciais. A primeira semana de janeiro já uma palestra presencial aqui, viu, gente? Quem puder vir, pode se sentir convidado. E, então, Nádia, a próxima vez que você possa estar aqui com a gente, né? E essa Será uma questão é alegria. muito boa e tudo, mas eu acho que não substitui essa questão do presencial. O online é bom, quando nesse momento a gente não pode se encontrar, mas a partir do momento que a gente já pode se reunir com todo cuidado, tomando todas as precauções necessárias, não tem coisa melhor do que estar reunidos, todo mundo aqui comungando com o mesmo pensamento, espiritualidade amiga, tudo isso, não é mesmo? Bom, gente, então tá. Eu vou tentar colocar o vídeo ali do Diogo e as meninas da Soraya prepararam para a gente uma apresentação, tá? Aguenta aí. Algumas pessoas me mandaram mensagem no WhatsApp falando que o áudio estava ruim. A gente está, como eu disse no início, é a primeira vez que a gente está fazendo, então a gente está engatinhando isso.
A gente vai melhorar, a gente vai estar melhorando os equipamentos e para melhorar esse tecnologia tem equipamento, não é nem só de boa vontade, né? Então a gente vai melhorar isso, tá? Quem sabe a próxima vez, a próxima semana, que a gente vai fazer já vai estar melhor. E eu vou tentar transmitir ele agora. Tenta aí. Parabéns, meninas, ficaram muito bons, vocês estão tocando muito bem. Bom, gente, vamos ficando aqui essa noite. Quero agradecer a todos que puderam ficar aí até agora. E eu sei que eu já falei, mas quem puder vir na próxima de janeiro, na primeira semana, a gente vai iniciar a atividade. Obviamente, quem se sinta obrigado a estar aqui, é só se sentir à vontade, né? Sentir seguro, uma pessoa que se sente pode vir com nenhum. Que a gente vai também transmitir a palestra online, não vai ser só presencial, a gente vai estar transmitindo a palestra. A Rosinha está falando se vai ter passo ou não, olha, eu não entendi. Online não tem passo. Só quem vai ter passo é só quem quer. Online só vai ter passo virtual também. Bom, gente, então é isso. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, obrigado pela oportunidade dessa noite de pouco sobre a passagem do nosso Mestre Maior pelo nosso órgão. Que todos esses ensinamentos que nós temos possam realizar em nossos corações, em nossa mente, que a gente possa ser um pouco mais exemplo que ele foi, praticar cada dia mais em nossas ações, principalmente contra as pessoas que são mais próximas de gente, que são nossos familiares, esposas, filhos, mães, pais, e às vezes, pela proximidade, a gente negligencia um pouco. Que nós possamos, Pai, caminhar cada vez mais rumo à nossa evolução, rumo ao nosso melhoramento, que nós possamos ser homens e assim, cada vez mais disseminar, espalhar esse amor e
o Cristo tentou nos ensinar para todas aquelas pessoas, para todos os nossos irmãos de unidade, nos tornando assim cada vez mais cristãos de coração, de mente. Muito obrigado por estar sempre conosco. Gente, então é isso. Até a próxima. Jesus possa abençoar todos vocês. Bom, Feliz Natal também, né? Afinal de contas, aí é o próximo. Feliz Natal, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.